Bom, pessoal, o objetivo da aula hoje é apresentar, em grandes linhas, a problemática da inteligência artificial. E o lugar da inteligência artificial, considerando aí toda a sua complexidade, conjunto de problemas implicados, a potência, o poder da inteligência artificial, que também representa um gigantesco leque, horizonte de perigos, de problemas. A ideia hoje aqui é se ater sobre a inteligência artificial. Desde já, é importante que a gente inscreva a inteligência artificial no horizonte mais amplo das sociedades pós-industriais, informacionais, no âmbito aí daquilo que vem sendo denominado, por exemplo, como capitalismo cognitivo, capitalismo imaterial, informacional. E articulando, pensando aí a nossa última aula, esse horizonte aí do capitalismo de vigilância, o capitalismo de captura, que tem como centro, nós poderíamos dizer, o paradigma informacional, molecular, digital, enfim, as tecnologias digitais. Então, é importante para nós aqui circunscrever a problemática da inteligência artificial no horizonte aí mais amplo da sociedade de controle e do capitalismo de vigilância. Esse contexto aí do Big Data, das Big Tech, os gigantes aí, as grandes corporações de ciência que dominam o campo da ciência e da tecnologia, tecnologias da informação. Eu tenho assinalado a importância da gente considerar os novos sistemas de vigilância e controle da vida individual e social a partir das tecnologias convergentes, emergentes aí, da cibernética, tecnologias da informação, biotecnologias, e a inteligência artificial, ela ocupa um lugar de extrema importância nesse horizonte mais amplo que a gente poderia colocar, esse conjunto de novas tecnologias, que eu venho denominando de cyber tecnologias da inteligência e da memória, pensando já essa articulação entre inteligência artificial, o Big Data e as Big Techs. Primeiro aspecto a ser assinalado e enfatizado que nós devemos pensar a inteligência artificial como uma tecnologia de poder. Hoje nós vamos apresentar aqui a potência, o poder da inteligência artificial e tudo aquilo que ela representa no âmbito aí, nesse horizonte mais amplo aí, das sociedades contemporâneas, pensando no nosso século XXI. A centralidade da inteligência artificial, daí autores comparar a inteligência artificial a luta em torno da inteligência artificial, toda uma corrida em torno das tecnologias informacionais, de modo especial da inteligência artificial, a conquista espacial, a corrida em torno da conquista espacial dos anos 60 e a corrida armamentista do pós-guerra. Daí as grandes potências, Estados Unidos e China, fundamentalmente, estão correndo, digamos assim, estão disputando a hegemonia da inteligência artificial, em função de tudo aquilo que ela já representa nas sociedades contemporâneas. Pensando aí a esfera, o campo da economia, as questões, transações comerciais, mundo financeiro, mas pensando também a indústria da guerra. Mais uma vez chamando a atenção para vocês, que a própria cibernética e as tecnologias a ela articuladas, como a ciência da computação, todo o campo aí das ciências do computadores, da internet, emerge aí de interesses bélicos, da indústria bélica. E é aí que nós também devemos situar a inteligência artificial, no âmbito desse complexo industrial, pós-industrial, articulado aí aos interesses de guerra. Ok? Então, veja bem,
Eu vou apresentar para vocês, em grandes linhas, essa problemática da inteligência artificial, de modo especial aquilo que o autor do livro, A Inteligência Artificial, Kai-Fu Lee, denomina de as 4 ondas da inteligência artificial. Kai-Fu Lee é um autor importante, em primeiro lugar, por ele representar bem esse mundo corporativo das novas tecnologias, da inteligência artificial. Ele é um consultor, um investidor, naquilo que vem sendo conhecido como capital de risco, do mundo corporativo, do mundo dos negócios. É um pesquisador, é um dos criadores, fundadores aí da inteligência artificial tal como nós conhecemos. Daí a importância de a gente tentar pensar essa problemática mais ampla, procurar fazer uma descrição da inteligência artificial, seus vários desdobramentos, tomando como referência um autor, uma figura que fala de dentro, tem uma experiência, que tem um conhecimento, digamos assim, interno desse campo de tecnologias, os algoritmos digitais, as tecnologias de inteligência artificial. Então eu vou apresentar para vocês aqui um pouco das ideias desse autor, a partir desse livro, A Inteligência Artificial. Como os robôs estão mudando o mundo, a forma como amamos, nos relacionamos, trabalhamos e vivemos. Então, deixa eu prosseguir aqui, ok? A revolução da inteligência artificial. A revolução da IA, da inteligência artificial, segundo o autor, segundo Lee, está na mesma escala que a revolução industrial, mas provavelmente será maior e definitivamente mais rápida. Enquanto a revolução industrial ocorreu durante várias gerações, a revolução da IA terá um grande impacto em uma única geração. As rupturas serão mais amplas do que as transformações econômicas anteriores. O vapor alterou fundamentalmente a natureza do trabalho manual, e as tecnologias de informação e comunicação fez o mesmo com certos tipos de trabalho cognitivo. A IA vai modificar ambos, o trabalho manual e cognitivo, e impulsionar a substituição homem-máquina, a substituição de empregos por máquinas inteligentes. Realizará muitos tipos de tarefas físicas e intelectuais com uma velocidade e potência que ultrapassarão em muito qualquer ser humano, aumentando drasticamente a produtividade em tudo, desde o transporte até a manufatura e a medicina. Então vejam bem vocês aqui, no âmbito dessa revolução da inteligência artificial, nós já temos uma temática, uma problemática aqui cara a essa disciplina, ou seja, a tese da substituição homem-máquina, a substituição de seres humanos por máquinas inteligentes. O próprio autor ele vai seguir muito nessa direção. Quais as consequências, por exemplo, para o mundo do emprego, desse processo ultra-acelerado de automatização das esferas do mundo do trabalho, das empresas, enfim, novos postos de trabalho, criação de outros setores completamente automatizados, que dispensa aí a presença humana. Então aqui nós já temos uma questão importante, que eu acredito que deve servir como um fio condutor para essa aula. Em que medida as novas tecnologias da inteligência e da memória, no caso específico aqui da inteligência artificial, com o desenvolvimento de máquinas superinteligentes, com essa radicalização dos processos de automação do mundo do trabalho, esfera das profissões, não implica um processo de substituição do homem pelas máquinas. E as consequências que nós podemos já antever desse processo, ok? Então, assim, só para situar rapidamente vocês, quando o autor fala em revoluções industriais, ele está pensando aqui a primeira revolução industrial, com a máquina a vapor, e a segunda, decorrente da primeira, é a eletrificação, que modificou aí de forma radical, digamos assim, o mundo dos transportes. E uma
uma terceira revolução, para a gente poder já pensar aí essa passagem de sociedades industriais para pós-industriais, né, tem relação com o paradigma, né, das ciências da informação, tecnologias da informação. Né, e que, no caso específico da revolução, da chamada revolução da inteligência artificial, seria os seus desdobramentos. Né? Então, quando a gente situa o novo paradigma cibernético informacional, né, a centralidade das tecnologias da informação, né, das tecnologias do virtual, a gente tem que pensar fundamentalmente, né, a segunda metade do século XX, né, 1950, 1940, 1950, com a cibernética, a emergência da cibernética, né, e os anos 70, né, que é uma data importante em função dos desdobramentos aí, da internet, das redes sociais e por aí vai, das tecnologias. Então, todo esse campo, né, das convergências aí da microeletrônica, das telecomunicações, né, isso representaria justamente essa passagem de sociedades industriais para sociedades pós-industriais. E é nesse contexto que a gente deve situar, né, a revolução, aquilo que o autor denomina, né, como revolução da inteligência artificial, né, pensando aí o campo aí dos algoritmos digitais, né, potencializados pelas tecnologias de inteligência artificial. Então, a nossa temática mais ampla, né, que é o objeto da aula aqui, o objetivo da aula, né, é expor as 4 ondas, segundo Lee, da inteligência artificial. Antes, algumas observações aqui. Diz o autor, diz Lee, se a inteligência é a nova eletricidade, o Big Data é o petróleo que alimenta os gestores. Ou melhor, os geradores. E por que não, os gestores das multinacionais transnacionais. Daí a importância, né, dessa noção, dessa expressão, né? Capitalismo cognitivo imaterial, a noção de fluxo de informação, a imaterialidade da informação, né, de que essas cybertecnologias da inteligência e da memória, né, têm uma relação direta, né, com a noção central e decisiva de informação, a ponto dos autores colocarem que no século, a gente poderia colocar agora, né, no terceiro milênio, né, a informação seria o novo grande petróleo. Então é a noção importante aqui. Segue o autor, né, prossegue o autor. Como a matéria orgânica há muito soterrada que se transformou em combustíveis fósseis, que impulsionaram a Revolução Industrial, as ricas interações no mundo real, offline, no universo alternativo da internet, estão criando os dados massivos que impulsionarão a revolução da inteligência artificial. Ou seja, a matéria-prima da inteligência artificial, para a gente poder detalhar as 4 ondas da inteligência artificial, ou essa revolução da inteligência artificial, é a noção de informação. Ou seja, o Big Data. Os grandes volumes de informação, os dados massivos. Daí a centralidade das grandes corporações, né, das Big Techs. Então, a informação é o petróleo, né, do terceiro milênio. Okay? A revolução da inteligência artificial, as 4 ondas da IA. As 4 ondas da inteligência artificial. A IA da internet, a IA de negócios, a IA de percepção, ou da percepção, e a IA da autônoma. Então, são 4 fases, 4 momentos, né, ou as 4 ondas dessa grande revolução, segundo o autor, que representa a inteligência artificial. As 2 primeiras ondas, segundo Lee, a inteligência artificial da internet e a dos negócios, já estão em nosso redor, remodelando nossos mundos digital e financeiro. Estão intensificando o controle das empresas de internet em relação a nosso serviço, substituindo consultores por algoritmos, negociando ações e diagnosticando doenças. A IA da percepção está agora digitalizando o nosso mundo físico, aprendendo a reconhecer nossos rostos, entender nossos pedidos e ver o mundo ao nosso redor. Essa onda promete revolucionar a forma como vivenciamos e interagimos com o nosso mundo, atenuando as linhas entre o digital, online
e o físico offline, ou seja, o real e o virtual. Daí o autor postular a tese do borramento das fronteiras, né, do mundo online e offline, quer dizer, de que essas formas híbridas, né, de que o nosso cotidiano hoje, né, os nossos modos de vida, né, nossos hábitos de consumo, as nossas diversas formas de interagir nesse mundo, as formas de sociabilidade, já se dão nesse modo híbrido, né, esse apagamento de fronteiras entre o real e o virtual, né, o mundo online, digital e o mundo físico, offline. É interessante aqui, né, é algo que a gente vai se ater de forma bem detalhada, né, essa noção, né, de que as máquinas inteligentes, né, a inteligência artificial de percepção, né, estão aprendendo a ver o mundo ao nosso redor, né, a noção de uma percepção sensorial. Isso é algo extremamente importante para nós aqui. As 4 ondas da inteligência artificial. A IA autônoma virá por último, segundo Lee, mas terá um impacto mais profundo em nossa vida, à medida que carros autônomos, carros inteligentes, autodirigíveis, tomem as ruas, drones autônomos, enxame, né, de drones, tomem os céus e robôs inteligentes tomem as fábricas. Eles vão transformar tudo, da agricultura orgânica a viagens por autoestradas e o mundo do fast food. Então vocês percebem aqui, né, essa mutação no que diz respeito a todo o tecido social, né, a esfera da economia, enfim, o modo como nos movemos no mundo, né, quer dizer, pensar em uma sociedade povoada por drones, robôs inteligentes, carros autônomos, né, quer dizer, todo esse processo de automatização que vai desde a agricultura, das fazendas, as fábricas, as indústrias, né, o setor de serviços de um modo geral, né, e fast food, né, pensando aí os drones, né, e vocês já vão imaginando aí também o processo de substituição, né, de empregos ou dos trabalhadores, né, de seres humanos por máquinas. À medida em que a inteligência artificial ela vai se desenvolvendo, vai se aprimorando, ela vai conquistando espaços, né, e isso representa um processo de substituição, né, no que diz respeito aos postos de trabalho. Okay? Então, assim, um elemento sociológico importante para nós aqui, né, qual a consequência, os desdobramentos, né, dessa revolução da inteligência artificial já em curso, né, para o mundo do trabalho, para a esfera do trabalho. Isso representa, né, pensando no campo das profissões, enfim. Então, vamos lá. A primeira onda, a IA da internet. A IA da internet provavelmente já tem um forte controle de seus olhos, se não da sua carteira. Achei muito interessante, né, de que a internet, né, a internet ela já é povoada, né, por tecnologias de inteligência artificial quando agenciadas aí aos algoritmos digitais, né, no sentido de que nós já estamos sendo vigiados, observados, né, de que essas tecnologias elas são sensíveis, sensoriais, né, e operam com base na extração de dados, e esses dados, né, que permite nos conhecer. Então tem uma relação direta aí com o universo aí do consumo, né, nossos hábitos de consumo. Os sites de streaming de vídeo têm uma habilidade incomum para recomendar o próximo vídeo que você precisa conferir antes de voltar ao trabalho. A Amazon parece saber o que você vai querer comprar antes mesmo de você. A IA da internet tem a ver com o uso de algoritmos de IA, como motores de recomendação, sistemas que aprendem nossas preferências pessoais e, em seguida, veiculam conteúdos escolhidos a dedo para nós. Quando nós tratamos, na nossa aula anterior, o capitalismo de vigilância ou de captura, né, as fontes do Big Data, né, nós trabalhamos bem isso, né, em que medida, né, esses motores de buscas, né, as nossas pesquisas, Google, por exemplo,
À medida em que nós navegamos a partir dessas ferramentas, dessas plataformas, em que medida nós também não estamos nos oferecendo, né, a essas máquinas, né, de modo que elas possam extrair dados acerca das nossas preferências, dos nossos comportamentos, das nossas disposições, dos nossos hábitos de consumo, né, o modo como nós nos movemos no mundo, com quem nos relacionamos, enfim. É muito interessante isso, ou seja, o uso de algoritmos de inteligência artificial, né, permitem, né, se antecipar, digamos assim, aos nossos hábitos de consumo, né, e estão o tempo todo indicando, né, ou seja, as nossas preferências, nossas escolhas, na verdade, já são antecipadamente pré-moldadas. Nós vimos isso na aula anterior. A potência desses mecanismos de inteligência artificial depende dos dados digitais aos quais tem acesso. No entanto, esses dados só se tornam úteis para algoritmos depois de terem sido rotulados. Os rótulos vêm da articulação de um dado a um resultado específico. Por exemplo, né, comprado versus não comprado, clicado versus não clicado. Então, à medida que nós fazemos as nossas buscas, né, as próprias visualizações, né, o tempo que nós dedicamos a determinados sites, isso permite o que o autor chama aqui de rótulos, né, de marcas, etiquetas. Né? Então, ou seja, os dados eles passam, né, a serem agregados em termos de valor. Né? Essas etiquetas, nossas compras, curtidas, visualizações, tempo dedicado às páginas da internet, quer dizer, toda essa nossa atenção dispensada às plataformas, são usadas para treinar algoritmos, a fim de recomendar mais conteúdos que provavelmente consumiremos. É a noção de cibernética, quer dizer, essas máquinas inteligentes, né, elas aprendem, né, elas se aperfeiçoam, né, à medida em que nos conhecem. Né? Quanto mais dados nós oferecemos, quanto maior o volume de dados, mais essas máquinas aprendem. E maior ainda é a facilidade, né, delas recomendarem produtos para que nós possamos consumir. Okay? Quer dizer, é uma espécie de ciclo. Quanto mais dados, né, mais a inteligência artificial ela se desenvolve. Os algoritmos digitais eles são aprimorados. Né? E a cada novo desenvolvimento, maior os mecanismos mais eficientes, mais eficazes, os mecanismos de captura. Okay? Quer dizer, o combustível da inteligência artificial, desses algoritmos digitais, são os dados que nós oferecemos. E o desenvolvimento da inteligência artificial implica, né, nessa capacidade que tem esses algoritmos, né, de extrair quantidades, ou volumes, grandes quantidades, volumes de dados, né, que nós oferecemos, né, com as nossas navegações na internet, ok? Nessas redes sociais, enfim. Diz o autor, isso dá a sensação de que a internet está ficando melhor, ou seja, que está nos dando o que queremos. No entanto, isto é só uma prova do poder da IA de aprender sobre nós, por meio de dados e otimização, a fim de mostrar o que desejamos. Nós ficamos, assim, às vezes, encantados, né, aprimorados com o desenvolvimento, né, da internet cada vez melhor, né, as ferramentas de buscas, né, os tradutores. Mas isso é só uma prova de que o poder da inteligência artificial, quer dizer, a capacidade de aprender acerca de nós, né, está aí em curso. A primeira onda, né? Ainda seguindo aqui a onda da internet. Não há melhores dados do que ainda mais dados, mais uma vez, né? De que o petróleo, o combustível das sociedades pós-industriais informacionais, cibernéticas, é a informação. Quer dizer, de que a matéria-prima
da inteligência artificial são as informações, né, são os nossos dados. Daí a articulação imediata com o Big Data, com os dados massivos, os grandes volumes de dados, né, que as empresas, né, estão aí trabalhando nessa direção. Essa otimização se traduziu em fortes aumentos nos lucros das empresas da internet, que ganham dinheiro com os nossos cliques. É importante aqui uma observação, né? Vocês sabem, vocês vêm acompanhando, nesse contexto da pandemia, né, nos últimos 6 meses, os lucros, as cifras das Big Tech, né, esses gigantes de tecnologia, né, pensando em a Amazon, o Google, o Facebook, enfim. Se você existem dados que apontam, né, que as 10 principais empresas de tecnologia, ou seja, essas grandes corporações, nos últimos 6 meses, se valorizaram, né, e conseguiram produzir, lucrar com algo em torno de 6 a 12 trilhões de dólares em 6 meses. Isso jamais foi visto na história do capitalismo. Quer dizer, o poder dessas corporações, a concentração, a capacidade de gerar, produzir, concentrar riquezas, né? E nesse curto período da pandemia demonstra que isso jamais foi visto na história do capitalismo. Então vamos lá. Usando a IA da internet, o Alibaba, por exemplo, pode recomendar produtos que você está mais propenso a comprar. O Google pode segmentá-lo com anúncios, com maior probabilidade de um clique. E o YouTube pode sugerir vídeos que você terá a maior probabilidade de assistir. Essa mesma otimização, o uso de algoritmos de inteligência artificial, permitiu que uma empresa como a Cambridge Analytica usasse dados do Facebook para entender melhor e atingir os eleitores norte-americanos durante a campanha presidencial de 2016. Veja aí, né, o documentário A Privacidade Hackeada, que eu já indiquei para vocês. É reveladora a frase cunhada pelo fundador da Cambridge Analytica, Robert Mercer: não há melhores dados do que ainda mais dados. A segunda onda, a IA de negócios. Demita seu gerente. É muito interessante que agora a gente vai entrar nesse campo de substituição, né? As profissões, né, os profissionais, digamos assim, em vários setores, né, se veem agora essas profissões, esses profissionais ameaçados por substituição. Então, assim, consultores, gerentes, né, pensando aí os bancos, no mundo do sistema financeiro como um todo, as transações financeiras, né, o desenvolvimento de algoritmos, né, associados às tecnologias de inteligência artificial, né, estão sinalizando por um processo, né, de substituição desses grandes executivos, né, consultores, né, como os nossos gerentes. Quer dizer, a capacidade que tem hoje desses algoritmos de fazer análise de créditos, de possibilitar empréstimos, fazer análise de risco, né, com uma capacidade de pagamento, a inadimplência de cada cliente. Quer dizer, então hoje você tem toda uma racionalidade aí, né, articulada aí a questão do sistema financeiro, né, que essas máquinas ultra inteligentes, elas já desenvolvem capacidades e tarefas, né, que podem substituir muito desses profissionais, desses executivos, né, que têm uma formação, né, uma formação qualificada, né, e é justamente aí, né, quanto maior a qualificação, maior é o terreno para a inteligência artificial. Nós vamos chegar a esse ponto aí. Então vamos lá, demita seu gerente. A primeira onda da IA aproveita o fato de que os usuários de internet estão etiquetando dados automaticamente enquanto navegam. Então é muito importante essa relação entre a IA da internet e a criação, constituição de bancos de dados. Quer dizer, extração de dados, né? Bancos de dados e formação de perfis, segundo os usuários. Esse momento de extração de dados, de constituição de grandes bancos de dados,
é o que possibilita a internet, a inteligência artificial da internet. No que diz respeito à IA de negócios, já é um desdobramento, dessa primeira onda. Então vamos lá. A IA de negócios tira proveito do fato de que as empresas tradicionais também etiquetaram automaticamente enorme quantidade de dados por décadas. Exemplos: as seguradoras cobrem acidentes e pagam fraudes, e pegam fraudes. Os bancos emitem empréstimos e documentam taxas de pagamento. E os hospitais mantêm registros de diagnósticos e taxas de sobrevivência. Todas essas ações geraram pontos de dados rotulados. Aquilo que eu trabalhei na aula anterior, as fontes do Big Data. Quer dizer, são governos, instituições estatais, empresas e corporações, são as grandes fontes do Big Data. Quer dizer, as nossas transações econômicas, os nossos dados, os censos, à medida em que nós consumimos produtos dessas grandes empresas, por exemplo, a questão das companhias aéreas. Então, essas empresas, entre aspas, tradicionais, elas facilitam esse terreno para a IA dos negócios, à medida que nós estamos oferecendo nossos dados, nossos hábitos de consumo, nossas capacidades de consumo, o que facilita aí essas empresas oferecerem produtos com base nesses dados rotulados. A IA de negócios faz a mineração desses bancos de dados para correlações ocultas, que muitas vezes escapam ao olho nu e ao cérebro humano. Usa dados rotulados dentro de uma organização para treinar um algoritmo que pode superar até mesmo os humanos mais experientes, utilizando relações matemáticas complexas, indecifráveis a um cérebro humano. Esses algoritmos de IA superarão os melhores seres humanos em muitas tarefas de negócios analíticas. Os primeiros casos de IA de negócios, de Big Data, para empresas e governos, se concentram fortemente no setor financeiro, análise de crédito, detecção de fraudes, risco de inadimplência. Demita seu banqueiro. Microfinanciamento com tecnologia IA. O Smart Finance, um aplicativo com tecnologia de inteligência artificial que depende exclusivamente de algoritmos para fazer milhões de pequenos empréstimos. Enfim, é um setor que já está sendo fortemente afetado e uma tendência a isso se radicalizar. O sistema financeiro, são os bancos. Essa profissão aí, os gerentes, os consultores de finanças, esses consultores de capital de risco, ou seja, todo o desenvolvimento da inteligência artificial, desses algoritmos, dessas máquinas inteligentes, a capacidade e a velocidade em que essas máquinas têm, de extrair, de cruzar dados e tomar decisões no que diz respeito à orientação, isso tende a substituir esses executivos. Daí a provocação, assim, demita seu gerente, demita seu banqueiro. Processo de substituição aí, ok? Me lembro que recentemente uma matéria que foi veiculada, o banco alemão, o principal banco alemão, já está demitindo em massa altos executivos, trabalhadores, digamos assim, que têm uma formação altamente especializada, em função da utilização do emprego da inteligência artificial e desses algoritmos digitais inteligentes. Então, existe uma tendência forte aí de que os bancos passem a operar quase que na sua totalidade a partir dessas máquinas. Okay? Substituindo médicos por algoritmos. Então, veja bem, uma área afetada em face do desenvolvimento das cybertecnologias, exemplo aí da telemedicina, mas também dos robôs cirurgiões,
dos assistentes virtuais, né, dos assistentes de médicos. Então, assim, a gente já pode esperar de que o campo da medicina, né, o espaço de atuação desses profissionais, também vem sofrendo aí, e certamente vai sofrer um forte impacto em função da inteligência artificial. Né? Aí a provocação, né? Substituir médicos por assistentes virtuais, por algoritmos digitais, né, por máquinas inteligentes, sobretudo no campo, né, dos diagnósticos médicos, né, das recomendações, das prescrições médicas, né, tudo aquilo que um médico faz, né, considerando que o médico hoje ele é cada vez mais dependente dos exames, ultrassonografias, dos exames de imagem, né, quer dizer, nas suas recomendações, nas suas prescrições médicas, né, questão da medicalização, né, as máquinas elas estão, né, se desenvolvendo, né, e adquirindo essa capacidade para ultrapassar a mera fase dos diagnósticos, né, a partir do momento que elas também podem tomar decisões, né, a partir do cruzamento desses dados, né, e tomar decisões e prescrever formas terapêuticas, remédios, né, formas de tratamento. Daí a ideia de que o médico, né, poderá vir a ser substituído por máquinas. A IA de negócios promete mudar o campo dos diagnósticos médicos, em vista do poder dos algoritmos, né, de fornecer diagnósticos precisos. Excelentes algoritmos já estão no mesmo nível dos médicos, no diagnóstico de doenças, como em imagens, na questão da pneumonia, câncer de pele e por aí. São várias formas de diagnóstico, várias tecnologias, e os algoritmos, né, eles são capazes de fazer assim, diagnósticos precisos, né, e a partir de um cruzamento de dados, fazer recomendações. Né? Então, a questão aí que a gente tem que observar é isso aí, né? Sabe-se que o cerne do diagnóstico envolve a coleta de dados, sintomas, histórico médico, fatores ambientais e a previsão dos fenômenos correlacionados com eles, as doenças. Ora, esse ato de buscar várias correlações, estabelecer correlações e fazer predições é exatamente o que o aprendizado profundo, né? Se a gente for pensar, uma noção de aprendizado profundo é uma das tecnologias, né, vinculada aí, articulada aí ao campo das redes neurais, né, que é um dos campos da inteligência artificial, né? Quer dizer, o que a inteligência artificial o que ela é melhor capaz de fazer é extrair dados, constituir bancos de dados, estabelecer correlações, cruzar os dados e fazer predições. Então, quer dizer, é justamente aí, né, que nós podemos pensar, e como torna problemática a figura, né, o papel do médico, né, no que diz respeito ao diagnóstico e ao prognóstico, né, as prescrições médicas, né, se os algoritmos estão, né, desenvolvendo isso, mostrando habilidades, né, em desenvolver essas tarefas, né, que expressam as capacidades médicas. O desenvolvimento de um aplicativo com base na tecnologia da IA poderá tornar-se um super diagnosticador, percorrendo mais de 400 milhões de registros médicos existentes e examinar continuamente as publicações médicas mais recentes. Tudo isso em tempo real e fazer recomendações e prescrições aos pacientes. Então vocês estão percebendo aqui, né, o elemento da velocidade, né, da eficiência, né, desses algoritmos, né, de que essa capacidade de consultar bancos de dados, registros médicos, pesquisas as mais recentes, né, prontuários, né, quer dizer, tudo com uma enorme velocidade e precisão, né, e fazer recomendações, prescrições aos pacientes, né, tudo isso aqui é que vai sinalizando para esse processo de substituição ou de, pelo menos, de mutação no campo das práticas médicas, né, no sentido, nos campos aí do diagnóstico médico e do prognóstico médico, né. Então, aqui, mais uma área afetada é o campo da medicina. Agora vamos pensar o campo das práticas jurídicas, né, o campo do direito. Segunda onda
né, aí de negócio, assistente de sentença, né? Mais uma vez a lógica dos assistentes virtuais, assistentes autônomos, né? Como isso chega ao campo do direito. A aplicação da IA, né? Capacitar os juízes a tomar decisões informadas, com base em recomendações orientadas por dados. Então, vocês estão percebendo, né? Num primeiro momento, né, a IA chega com um assistente virtual, né? Ou seja, capacidade de cruzar dados, né? de consultar os bancos de dados, os registros, os milhares de bancos de dados, comparar casos comuns e fazer, entre aspas, recomendações orientadas por dados, por informações, para que os juízes tomem as suas decisões. Né? Então, vocês vão percebendo aí, né, de que a própria decisão, né, de um juiz, né, passa a ser dependente do trabalho da inteligência artificial desses algoritmos digitais, dada a velocidade, a eficiência, né, dessas máquinas, né, em cruzar bancos de dados, em traçar todo um perfil, né, digamos assim, né, do réu, né, sua biografia, sua história de vida, né, comportamentos pregressos, né, uma série de outras questões que envolvem o mundo aí jurídico. Mas é importante que nós já temos aí várias referências, né, de que esses algoritmos também apresentam, entre aspas, traços racistas, xenofóbicos, né, homofóbicos, né, ou seja, de que os algoritmos, né, essa inteligência artificial, ao percorrer esses bancos de dados, né, a partir de uma lógica de programação, eles não são neutros. Então você pode, né, ter sérios problemas no que diz respeito aí, né, ao racismo, à homofobia, uma série de outras questões étnico-raciais, né, de preconceito, né, ou seja, as questões, né, políticas imanentes aí ao campo das práticas jurídicas, né, poderão ser radicalizadas aí com esses algoritmos, com a inteligência artificial. Mais uma vez aí, para a gente ter como horizonte, né, essa compreensão em torno das tecnologias de que elas não são neutras, né, e de que os meios não são neutros, não são meras ferramentas e instrumentos, né, mas as tecnologias são políticas, são tecnologias políticas. Né, são tecnologias políticas aplicadas ao mundo jurídico, por exemplo. Quando uma sentença é proferida, o juiz pode recorrer a uma ferramenta de IA para obter conselhos sobre a sentença, sobre um caso específico. O assistente de sentença varre a ficha criminal do condenado, né, seu histórico, sua idade, moradia, danos causados, seu histórico, né, de condutas, e em seguida faz seus algoritmos examinarem milhões de registros judiciais de casos semelhantes. O assistente inteligente, o aplicativo, usa esse corpo de conhecimento para fazer recomendações por exemplo, para o tempo de prisão ou multas a serem pagas. Isso aqui é um exemplo, né, de aplicação da inteligência artificial, como ela já vem aí, digamos assim, invadindo o campo, né, do mundo jurídico. Então, nós passamos aqui a terceira onda, aí da percepção. Ok? E aqui nós vamos tratar da educação, o campo da educação. Tem uma citação bastante importante para nós aqui do autor, né? Antes da inteligência artificial, todas as máquinas eram surdas e cegas, ou seja, desprovidas de sensores, desprovidas de sensibilidade. Né? Tem algo novo aí, né, que o autor quer chamar bastante atenção. As máquinas do século XXI são inteligentes, superinteligentes, mas também sensoriais, sensíveis, né? Ou seja, mais refinadas, mais aprimoradas. Né? Isso tem vários desdobramentos. Essas aplicações da segunda onda da IA, né, a IA de negócios, têm impactos imediatos no mundo real. Mas os próprios algoritmos ainda estão navegando em informações digitadas mediadas por seres humanos.
dizer, a presença do programador, da figura do programador, né, de que um ser humano está mediando as relações com as tecnologias, pensando nas relações entre meios e fins, né, quer dizer, de que tomada de decisões, determinado grau de autonomia, né, de que as máquinas ainda são demasiadas autômatas e não autômatas. Né, o autor reconhece isso, né, e que isso representa, pode estar bastante fortemente presente, né, na primeira e na segunda ondas da inteligência artificial, mas com a terceira onda, aí da percepção, e mais ainda com a quarta onda, aí autônoma, né, algo se transforma aí, né, com a entrada, né, desses sensores, né, de percepção, né, dessas máquinas sensíveis, sensoriais. A terceira onda, a IA da percepção, muda tudo isso, dando à IA dois dos mais valiosos instrumentos de coleta de informações: olhos e ouvidos. A IA da percepção está digitalizando o mundo ao nosso redor através da proliferação de sensores e dispositivos inteligentes, digitalizando nosso mundo físico em dados digitais que podem ser analisados e otimizados por algoritmos de aprendizado profundo. Né? Algoritmo de aprendizado profundo, redes neurais, né? Que passam a conferir essas capacidades sensoriais, né? com capacidades sensíveis, perceptivas, né? Olhos e ouvidos, né? O poder da visão, da audição, né? Da percepção, essas máquinas, né? Isso torna problemática, né? Aquela tese de que, bastante veiculada, de que, ora, as máquinas são burras. A inteligência artificial é burra, porque ela sempre depende de um programador. Ela é incapaz de tomar decisões, ela é destituída de liberdade, de autonomia, de fazer escolhas. O que o autor está chamando a atenção é que isso se modifica com a IA da percepção. Algo novo aí. A gente já pode esperar, né, considerando essas duas ondas, a IA da percepção e mais ainda a IA autônoma. Né? As máquinas não são tão burras assim. Mundos online e offline, né? Fronteiras borradas, quer dizer, a relação entre o mundo real e o virtual. Né? É uma tese que o autor está chamando a atenção. Né? Com a IA da percepção, as fronteiras entre o mundo online e o offline estão cada vez mais porosas, né? Sujeitas a todo tipo de atravessamento. Então, a IA da percepção está começando a borrar as fronteiras que separam os mundos online e offline. A experiência da educação com tecnologia da informação ocorre, segundo o autor, em 4 cenários. Então, vamos pensar aqui nas aplicações, os usos, como é que a inteligência artificial, esses algoritmos digitais, esses assistentes virtuais inteligentes, né, e a inteligência artificial, as tecnologias de inteligência artificial já estão aí sendo aplicadas e utilizadas no campo da educação. Então vamos lá, o autor aponta aqui 4 cenários, né, para a gente pensar até a presença da tecnologia de inteligência artificial, desses algoritmos, desses assistentes virtuais na educação. Primeiro, no ensino de sala de aula, né, lição de casa e exercícios, provas e notas e aulas personalizadas, experiência de aprendizagem adaptada às necessidades e habilidades de cada aluno. Então vamos lá. Tentar acompanhar um pouquinho o autor, aqui pensando a inteligência artificial aí no campo da educação. O que é que já vem sendo desenvolvido, quais são as experiências, né? E o que é que nós já podemos esperar aí. Traçando o perfil do aluno. Aprendizado personalizado. Aqui é um elemento assim, importante, porque quando a gente pensa assim, uma situação de sala de aula, né, nós temos aí 20, 30, 40 alunos, 50 alunos, né, nós nos deparamos com as diferenças, com as diversidades. Quer dizer, cada aluno ele tem o seu tempo, o seu ritmo próprio, no que diz respeito, né, à aprendizagem.
né? Quer dizer, cada um tem aí as suas capacidades, suas habilidades, o modo de lidar com situações de ensino, né? A singularidade de cada aluno. Então, o que o autor está chamando a atenção, né, é de que a inteligência artificial, como ela foca a questão, né, do aprendizado personalizado, né, ela se atém às diferenças específicas, né, entre os alunos, né, porque ela é capaz de constituir perfis, né, constituir bancos de dados, extrair informações, né, e personalizar, né, conteúdos, metodologias, segundo o ritmo de aprendizagem, né, de cada aluno. Pelo menos é isso que está sendo vendido aqui, né? Quer dizer, essas máquinas, como essas máquinas inteligentes, né, na fase daí da percepção, são sensíveis, são sensoriais, elas permitem captar essa dimensão da subjetividade, né, os afetos, as emoções, as expressões, né, como sentimento de perplexibilidade, tristeza, enfim, entusiasmo, né, de cada aluno, né? Quer dizer, essas micromáquinas, né, se atêm, né, aos afetos, às emoções, né, segundo os autores. Esse perfil, o perfil do aluno, contém uma contabilidade detalhada de tudo que se afeta, né, que diz respeito ao processo de aprendizagem do aluno. Quais conceitos já entenderam, teorias, conteúdos, em quais têm dificuldades, como reagem a diferentes métodos de ensino, se prestam atenção durante a aula, com que rapidez responde às perguntas, e quais incentivos os motivam, questão da motivação. Todos esses dados são coletados e usados para atualizar o processo educacional. Então a gente pode pensar aqui, né, uma educação vigiada, né, todo um sistema de câmeras, que a gente vai poder ver mais à frente, todo um sistema de tecnologias que permitem aí, né, rastrear, escanear, extrair, conhecer os alunos, né, com base nesses dados extraídos, né, o aluno no que diz respeito à sua intimidade, à sua subjetividade. Valendo-se de tecnologia de inteligência artificial em ambientes virtuais, o professor, por exemplo, né, será capaz de dar aulas simultaneamente para cerca de 20 salas de aula e fazer perguntas que os alunos deverão responder por dispositivos portáteis em tempo real, demonstrando se compreender os conceitos. Então, vocês estão percebendo aqui, né? Com a questão das plataformas, né, das tecnologias digitais, com os ambientes virtuais, então você pode, né, a partir de uma articulação, por exemplo, de um professor, né, e ou, ou vários assistentes virtuais, você pode multiplicar, né, esse trabalho no que diz respeito à transmissão do conteúdo, à exposição do conteúdo, para uma dezena ou dezenas de salas de aula. Né? Então, aqui vocês estão percebendo como isso, né, converge, né? Quer dizer, você substituir um professor, né, por um professor que se vale de assistentes virtuais, de tecnologias virtuais, de plataformas, nesses ambientes virtuais, né, que se faz uso da inteligência artificial, e multiplicar, né, o alcance, né, em termos de alunos e por aí vai. É muito importante que aqui a gente também pode, né, já pensar aí um processo gradual de substituição, né, homem-máquina, de professores por algoritmos, por programas, né, por máquinas super inteligentes. Né? Eu penso que nós caminhamos para isso aí. Hoje já existem dados que sinalizam para isso. Várias faculdades particulares estão demitindo professores em massa no Brasil, na Inglaterra, há vários dados, né, em função dessas possibilidades tecnológicas dos algoritmos digitais, das inteligências artificiais, quando aplicada à educação. Então, nós temos assim um processo de demissão de professores, uma substituição de professores por máquinas, no que diz respeito ao ensino, à aprendizagem, à formação. Então, nós temos uma situação aqui gravíssima, certo? Mas prosseguindo. Durante a aula, uma câmera de videoconferência na frente
da sala, né, da sala de aula, usa reconhecimento facial e análise de postura para mostrar e verificar a atenção dos alunos e avaliar o nível de compreensão baseado em gestos, como assentir, balançar a cabeça e expressões de perplexidade. Todos esses dados, né, capturados por essas máquinas, micromáquinas, por esses algoritmos, né, respostas às perguntas, a atenção e compreensão, capacidade de compreensão, vão diretamente para o perfil do estudante. As habilidades de percepção, reconhecimento e recomendação de IA podem adaptar o processo de aprendizado a cada aluno, considerando o tempo, o lugar, a velocidade e as habilidades. Pensar o processo de ensino-aprendizagem, né, espaço de formação, em termos de uma personalização, quer dizer, uma educação personalizada, de acordo com o que seria, entre aspas, as necessidades de cada aluno. Né? Pensando em metodologias, pensando na relação com conteúdos, processos avaliativos, é uma espécie de educação personalizada, com base nos perfis dos estudantes, né, de cada estudante. Então, não sei se vocês vão percebendo alguns elementos aí. Né? Um primeiro, um processo de substituição, processo claro de substituição de professores por assistentes virtuais, por máquinas inteligentes. Né? E uma escalada aí de demissão de professores. Ok? Outro elemento, né, que vai sinalizando aí, é que vai colocando assim, né, uma espécie de divisor de águas. Até então, a educação tradicional se baseava nessa relação professor-alunos, mas uma situação única de uma sala de aula, o professor não conseguia aprender de modo, digamos assim, né, sensível às reais necessidades dos alunos, as diferenças entre os alunos, não apresentavam uma proposta avaliativa massificada, né? Não, mas agora, né, o que é que aparece aí? Né? Daí o perigo, né? Não, agora com a inteligência artificial, com esses algoritmos, com essas plataformas, com esses ambientes virtuais, nós podemos avançar. Né? Nós podemos avançar e aprimorar, né, aperfeiçoar essas situações de ensino-aprendizagem. O que é que está sendo dito aí? Nós professores estamos obsoletos nas nossas metodologias, nas nossas percepções, na nossa sensibilidade enquanto professor, né, para perceber os ambientes, né, as situações de ensino-aprendizagem. Então, vocês percebem aí, né, que as corporações, né, esse capitalismo de plataforma, né, como ele chega rapidinho no campo da educação, né, na esfera da educação, né, nos espaços de formação. Então, eu vejo assim, com muito... como é que se diz assim? Com muita preocupação, a chegada dessas tecnologias de realidade virtual, de inteligência artificial, mesmo de robótica, né, nessas instituições de ensino, né, que cada vez mais as instituições de ensino se transformam em empresas, né, cada vez mais as instituições de ensino, né, são dependentes dessas corporações, né, são dessas corporações econômicas. Cada vez mais a educação é vendida como mercadoria. Ok? É importante uma reflexão sobre isso. Né? E pensando na velocidade das transformações, né, agora pensando no contexto da pandemia, né, vocês estão percebendo aí na imposição, né, dessas tecnologias, dessas plataformas em função da pandemia, né, como isso, né, abre uma janela aí perigosa para essas empresas, para essas corporações, né, se apossarem, eu diria, de modo definitivo, né, das escolas públicas, das instituições públicas, das universidades. Né? Então, acho que tem algo muito perigoso vindo aí a caminho, um processo muito, muito acelerado. Quarta onda, a última onda, a IA autônoma, máquinas inteligentes e sensoriais. Quando as máquinas inteligentes, dotadas de novas capacidades sensoriais, puderem ver e ouvir o mundo ao redor, estarão prontas para se mover por ele, com segurança e trabalhar de forma produtiva.
A IA autônoma representa a integração e a culminação das 3 ondas anteriores. Ou seja, dotar as máquinas, né, do poder da visão, do sentido do tato, da capacidade de locomover, questão dos drones, dos robôs, dos automóveis autodirigíveis, de inteligência. Quando a gente pensa na capacidade de execução de tarefas, de resolução de problemas, de otimização de dados, né? Eu acho que a questão de como essas máquinas inteligentes, os algoritmos digitais, as tecnologias da inteligência artificial, né, como eu mostrei o exemplo, né, da constituição de perfis de estudantes e uma educação personalizada, né, como a emergência cada vez mais e a imposição desses assistentes virtuais, né, a gente poderia chamar desses robôs, né, representam um real perigo, né, para a educação de modo bastante específico. O mundo moderno desenvolvido já substituiu, em grande parte, o músculo humano, o trabalho braçal, por máquinas de alta potência, aplicação da robótica em fábricas, indústrias, armazéns, fazendas, etc. Quer dizer, todo esse processo de automação, a gente verifica já na primeira e nas segundas revoluções industriais, né, com a emergência das tecnologias de informação e comunicação. Então, quer dizer, um processo de automação. Aqui, no primeiro momento, a gente pensa, por exemplo, a indústria automobilística, né? Você substitui o corpo humano, a força corporal, as habilidades corporais, esse trabalho manual por máquinas. A robótica, acho que ela representa bem isso no primeiro momento. Daí, lembram vocês, né, as tecnologias políticas do corpo, a necessidade de se adestrar o corpo, né, produzir um corpo útil do ponto de vista econômico, né, a produção do homem-máquina, do corpo-máquina, né, já representa, né, esse processo de automação. O que se coloca hoje aqui é que as cybertecnologias da inteligência, né, esse paradigma cibernético informacional, investe, né, na inteligência, na cognição. Isso eu tenho chamado a atenção. Então, ou seja, se o corpo, em certa medida, do ponto de vista da produtividade, hoje ele se apresenta, no certo sentido, obsoleto, né, a gente já percebe, né, que nós caminhamos para uma espécie de obsolescência da memória e da inteligência humanas. Então, o processo de automação a nível da consciência, dos processos cognitivos, máquinas inteligentes, superinteligentes, né, e mais ainda, sensíveis, sensoriais. Então, isso vai sinalizando com o processo de substituição de seres humanos por máquinas, agora ao nível da inteligência, ao nível da consciência. Mas, apesar de serem automatizadas, essas máquinas não são autônomas. Veja bem, aqui nós temos esse problema, né? As máquinas do século XX são autômatas, carecem de autonomia. O que está sendo colocado agora é que as máquinas inteligentes do terceiro milênio já dão um salto da automação para a autonomia. São autônomas, apresentam determinados ou elevados graus de autonomia. Elas podem repetir uma ação, as máquinas anteriores à inteligência artificial, mas não podem tomar decisões ou improvisar de acordo com a mudança das condições, né? Inteiramente cegas e surdas e destituídas de inteligência devem ser controladas por um ser humano. Com o advento da inteligência artificial autônoma e da percepção, que a antecede, tudo isso muda. Então, veja bem, esse elemento é muito importante para nós aqui. É aquela questão, as máquinas pensam, as máquinas possuem consciência, autoconsciência, é possível atribuir liberdade às máquinas. Então, tudo isso gira em torno dessa relação, né, autômato-autônomo. As máquinas são automáticas, autômatas, carecem de liberdade, tomada de decisões, de escolhas, né? São burras porque dependem dos seus programadores. Veja bem, o que está sendo colocado aqui é que tudo isso está mudando. Tomada de decisões, escolhas, autonomia.
né, um certo grau de autonomia já é possível identificar nessas máquinas. E é o que, segundo o autor, nós podemos esperar nesse terceiro milênio, né? Sobretudo a partir do ano que ele diz 2030. Entre 2030 e 2040, essas inteligências artificiais autônomas, né, já serão, digamos assim, uma rotina, né? E daí, a consequência mais previsível, né? Um processo brutal de desemprego, né? De aprofundamento das desigualdades sociais, enfim, as consequências disso, né? Se isso afeta a esfera do trabalho como um todo, do trabalho manual e mais ainda do trabalho cognitivo, né, que afeta também o ramo aí, o campo desses profissionais qualificados, de executivos, pessoas que têm um grau de formação que nós vamos ver agora. Então, assim, o universo do desemprego e o abismo aí das desigualdades sociais serão, digamos assim, os maiores perigos dessa inteligência artificial autônoma. Então, a quarta onda, a inteligência a IA autônoma, né? A gente pensa aqui no primeiro momento, na inteligência de enxame, né? Algo que vem sendo tratado. Drones, quer dizer, uma profusão de drones. Enxames de robôs pintores, que juntos poderão pintar uma casa em apenas algumas horas. Enxames de drones resistentes ao calor, capazes de combater incêndios florestais, com uma eficiência, né, de centenas de vezes maior do que uma equipe de bombeiros tradicionais. Drones capazes de realizar operações de busca e resgate após furacões e terremotos. Então vocês estão percebendo, né, a noção de enxames de robôs, né, presentes no setor de serviços, no universo fast food, mas também, né, em diversos ramos e profissões. Então a gente pode pensar, né, que é o nosso próximo ponto aqui, né, de que isso já vem sendo projetado e mesmo já trabalhado e construído, né, todo esse universo das cidades inteligentes. Né? Uma das características dessas cidades inteligentes vai ser essa profusão desses drones povoando, né, todos os espaços, né, e desenvolvendo tarefas e respondendo aí os setores de serviço de um modo geral. Então, carros autônomos e autoestradas inteligentes. Enquanto esses enxames de drones transformam nossos céus, carros autônomos transformarão nossas estradas tradicionais a partir da construção de autoestradas inteligentes, o que inclui a construção de cidades feitas sob medida para os carros sem motoristas. Isso já vem acontecendo na China, fundamentalmente. A China já está produzindo, projetando e construindo cidades inteiramente, né, articulada a essas tecnologias, né, a inteligência artificial, a ideia de cidades inteligentes. É uma cidade já projetada, uma cidade programada, concebida inteiramente com base nas tecnologias de inteligência artificial. Empresas como o Google demonstram que os carros autônomos serão muito mais seguros e eficientes do que os condutores humanos. Neste momento, dezenas de startups, gigantes de tecnologia, big techs, montadoras e fabricantes de veículos elétricos estão testando tecnologias, né, de inteligência artificial e reunindo dados para substituir totalmente os motoristas humanos. Mais uma vez, a tese de substituição, né, de humanos por máquinas. Né? Aí imaginam vocês aí, Uber, né, esses sistemas de mobilidade, quer dizer, então, mais uma vez, você vai substituir motoristas, né, de ônibus, de caminhões, né, serviços de táxi, em geral, por essas máquinas. Isso, veja bem, isso não é da ordem da ficção, né? Isso já vem ocorrendo, né? Esses carros já vêm sendo testados, existe uma corrida entre as montadoras, né? As fábricas, essas produtoras, né, que estão correndo atrás, e o futuro próximo aí é desses carros autônomos, autodirigíveis. Né? Quer dizer, aí a inteligência artificial completamente já dominando esse ramo aí. Bom, pessoal, eu vou caminhando agora para a finalização da aula, né? Eu acho, assim, uma das consequências, talvez a maior consequência, segundo o próprio autor, da revolução da inteligência artificial, né, tem relação com o futuro dos empregos, ou o futuro do trabalho.
né? Então eu vou ler uma citação do autor para que nós possamos fechar aqui, né, a nossa aula. Diz-lhe, além das perdas diretas de empregos, a IA exacerbará a desigualdade econômica global. Citação do autor. À medida que as 4 ondas da IA se espalhar pela economia global, terão o potencial de abrir cada vez mais as divisões econômicas, levando ao desemprego tecnológico generalizado. Ganhos de produtividade, ou seja, que essas tecnologias, a inteligência artificial vai acelerar como nunca a produtividade, virão da automatização de tarefas geradoras de lucro, mas também eliminarão empregos de muitos, se não de milhares de trabalhadores. Ganhos de produtividade e eliminação de empregos, desaparecimento de profissões, enfim, em função, em decorrência dessa automatização generalizada. Essas demissões não discriminarão pelo grau de especialização, atingindo executivos pós-graduados, da mesma forma que muitos trabalhadores manuais. Um diplomata universitário, até um diplomata profissional altamente especializado, não é garantia de segurança no emprego, ao competir com máquinas inteligentes que podem identificar padrões e tomar decisões em níveis que o cérebro humano simplesmente não consegue entender, acompanhar. Né? Bom, eu penso, pessoal, né, que hoje a aula foi bastante extensa, né, mas foi necessário aqui a gente tentar apresentar aí, em grandes linhas, né, a partir de algumas indicações bastante precisas, né, seguindo o livro, né, Inteligência Artificial, desse autor, para a gente poder se situar melhor, né, considerando, né, o processo ultraveloz, a velocidade de implementação dessas tecnologias, mais ainda agora no contexto da pandemia, ok? Então nós terminamos a aula aqui.